cadastro de consumidores. Para os comerciantes, uma forma de manter a clientela informada das novidades sobre produtos e serviços. Mas para o cliente pode ser uma dor de cabeça informar dados pessoais sem qualquer garantia de segurança. Veja na reportagem de Gisele Loureiro. Seja em farmácias, shoppings ou bares, o cadastro pessoal é considerado como a mina de ouro do relacionamento empresa-cliente. Ter o nome, o telefone e o endereço do consumidor faz toda a diferença ao fechar uma venda. Este diretor de um bar em Brasília aderiu ao sistema. Hoje, o banco de dados da empresa já conta com 50 mil usuários. Todas as comandas na parte de trás tem uma pesquisa de satisfação, onde a gente capta as informações de atendimento, né, uma pesquisa qualitativa e uma base de cadastro com nome, telefone, data de aniversário e a pergunta se o cliente gostaria ou não de receber as nossas informações via e-mail ou celular. Para as empresas, ter um banco de dados é sinônimo de economia. É que em posse das informações pessoais do consumidor, fica mais fácil divulgar produtos e promoções sem ter que gastar tanto com as tradicionais propagandas. O problema é quando as lojas trocam essas informações. Nina conta que evita preencher os formulários, mas mesmo assim recebe quase que diariamente alguma ligação ou e-mail com ofertas de serviços. Ela afirma que, além do incômodo, se sente desprotegida. Do jeito que hoje está a internet, tanta fraude que acontece, como é que você vai confirmar alguma coisa? Aí a gente, às vezes, acaba desligando o telefone, daí 2 minutos liga novamente a mesma pessoa, insistindo para a gente confirmar endereço, confirmar CPF. E é uma coisa resguardada, né? CPF, eu acho que ninguém deveria, é igual senha de banco, ninguém deveria ter informação, mas às vezes tem. E aqui com a gente o advogado especialista em direito do consumidor, Alexandre Lindoso. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Bom, esses desconfortos oriundos desses cadastros de clientes, como os telefonemas ou os próprios spams, isso tem sido combatido de acordo com o Código de Defesa do Consumidor? Veja bem, se houver autorização por parte do consumidor para que a empresa, o fornecedor de produtos ou serviços, lhe remeta e-mails ou ofertas de seus produtos que estão no comércio, não há nenhum problema. O grande problema reside justamente na falta dessa autorização e no intercâmbio dessas informações pessoais do consumidor que o levam a receber publicidade indesejada ou mesmo ofertas insistentes, quase com assédio por parte dos fornecedores. E o mecanismo mais usual que se aconselha é a utilização dos organismos de defesa do consumidor, mediante queixas aos PROCONs, enfim, para que se possa, por esse intermédio, coibir essa prática de publicidade, muitas vezes, que assume caráter abusivo. Agora, estabelecer essas estratégias de relacionamento com o cliente, eu acredito que seja fundamental para uma empresa. Agora, quais os cuidados que ela deve tomar para não acabar ofendendo o Código de Defesa do Consumidor? O que deve ser feito? Quais os cuidados que esse marketing de relacionamento deve tomar? Seria aconselhável que as empresas colhessem previamente a autorização do consumidor no preenchimento das fichas desses cadastros que são feitos nas lojas. É aconselhável que se faça isso. Também um limite em torno de quais as informações que são veiculadas nesse marketing de relacionamento, né? Informações pertinentes. A própria frequência, né? A própria frequência, para que não se transforme isso, deixe de sair do nível da publicidade, da oferta, para se transformar num verdadeiro assédio, num incômodo ao consumidor, né? Nessas fichas de cadastro que a gente costuma preencher nas lojas, que tipo de informação pode conter lá? O que eles podem perguntar para a gente? Essas informações, elas têm uma finalidade muito mais de viabilizar a concessão de um crédito e, eventualmente, de divulgação dos serviços, caso sejam autorizados. Nós vimos na reportagem que o próprio comerciante diz que colhe a autorização dos seus clientes, né, do consumidor, né? Então, é importante que não haja... não se ultrapasse o limite de circular informações pessoais do consumidor. De referências, por exemplo, é aceitável? É aceitável porque, na verdade, você está lidando com o direito de crédito, muitas vezes, né? O consumidor
não conhece muitas vezes o seu fornecedor e o fornecedor também não conhece o seu consumidor, né? Então é preciso que, ao fornecer crédito, esse consumidor seja conhecido e o fornecedor possa coletar dados a respeito dele. Tá? Mas há um limite, obviamente estabelecido pela legislação, que é o de ter a finalidade econômica que a coleta dessas informações se destina. Tá? E não de se transformar em alvo de bisbilhotice da vida alheia quase, né? Okay. Muitas vezes mediante divulgação de informações de natureza pessoal. E vamos conferir agora a primeira pergunta gravada nas ruas pela nossa equipe de reportagem. Meu nome é Paulo, eu gostaria de saber se eu sou obrigado a preencher os formulários das lojas. O cliente é obrigado a preencher esses formulários? Veja bem, Ana, como eu já mencionei na resposta anterior, as relações de consumo hoje pautam-se por uma questão do anonimato, né? O fornecedor dos serviços não sabe quem é o seu consumidor muitas vezes e o consumidor não sabe quem é o seu fornecedor. Ao conceder um crédito para alguém, é imperioso que eu tenha condições de colher informações para ver se essa pessoa vai poder honrar esse crédito, né? Em algumas transações comerciais, como compras pela internet ou compra a prazo, tudo de uma conta bancária, na vinculação ao plano de saúde, é quase que impensável eu não fornecer certas informações sob pena dessa transação comercial não se realizar, né? Então, por uma necessidade de mercado, eu diria que esses cadastros, sim, é razoável que se exija o preenchimento dessas informações, até porque se não haja o adimplemento por parte do consumidor, possa o fornecedor ir atrás do seu pagamento pelas vias legais cabíveis. Ok. E temos outra dúvida de um consumidor. Vamos ver. Meu nome é Júnior, sou auxiliar de eletricista. Gostaria de saber o que eu posso fazer para meus dados não serem trocados entre lojas. Pois é, porque isso costuma ocorrer bastante, né? Essa troca de dados entre uma loja e outra. O que o consumidor lesado pode fazer? Olha, a troca de dados realmente constitui uma prática abusiva, tá? Então, constatando-se que houve troca, nunca passei minhas informações para um determinado estabelecimento e passo a receber ofertas de produtos e serviços ou uma publicidade abusiva por parte desse estabelecimento. Entrar em contato com o estabelecimento, de preferência por via escrita, solicitando que o seu nome seja retirado daquela mala direta e também indagando daquele fornecedor quem ofertou os seus dados a ele, para que ele esteja os utilizando. Tá? É ideal que isso seja feito por escrito, com um prazo estabelecido para a resposta. E não havendo nenhuma providência por parte desse fornecedor, é imperioso que se acione os órgãos de defesa do consumidor para que o problema seja resolvido. Mas e se a troca dessas informações ocorrerem em lojas diferentes, mas que são de um mesmo grupo? Pode ou não? Bom, dentro de um mesmo grupo, eu acredito que, em princípio, o que é importante a gente ter em mente é que essas informações, se houver autorização do consumidor para que eu queira receber ofertas daquele grupo, por exemplo, uma rede de farmácias, por exemplo, que quer divulgar o seu e-mail, havendo autorização por parte do consumidor, não há nenhum tipo de problema. Agora, se não houver essa autorização, e aí essa troca de dados é que se figura realmente abusiva, porque fere o direito de privacidade do consumidor de não ver os seus dados pessoais circulando de forma desavisada, sem que ele esteja ciente no âmbito da sociedade de consumo. E o que costuma ocorrer também são as empresas acabarem fazendo a venda ou locação do mailing delas. A partir de mil nomes, e-mails, por exemplo, se cobra um valor X. Isso seria, então, uma prática ilegal? Sim, eu considero essa prática ilegal e abusiva, até porque está comercializando dados que lhes são pessoais, né? Esses dados, na verdade, não pertencem a essa empresa ou a esse agenciador de dados, né? Eles têm essa finalidade que é econômica, de movimentar a economia e permitir que o consumidor seja conhecido pelo fornecedor. Tá? Essa é a finalidade primordial desses dados, e não de servir de instrumento de divulgação de publicidade. E vamos conferir agora a pergunta de uma telespectadora. Vamos ver. Meu nome é Jéssica, eu sou estudante. Se eu não passei os meus dados para uma empresa e mesmo assim ela obtém as minhas informações pessoais, a quem eu devo processar? E então, como é que ela vai buscar aí de onde que pegaram esse e-mail dela? Pois é direito desse consumidor saber quem detém os seus dados pessoais e quem
eventualmente os forneceu a essa pessoa que estava os utilizando, né? E cabe a ela fazer essa indagação. É ideal que se faça, como eu disse, por escrito, para que se tenha tudo documentado, né? E se o tráfico dessas informações pessoais que ferem, sim, a privacidade, o direito à privacidade desse consumidor, causar prejuízo a esse consumidor, ele pode acionar não só quem utilizou esses dados, mas também quem forneceu. Tá? Ambos são passíveis de responsabilização perante o judiciário. Bom, muito obrigada pela sua participação e tenha uma boa tarde. Prazer foi meu, Ana.